E aí, povo bonito, vamos lá, né? Seguindo com nossas aulas aí, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Itamar Franco e FHC, Fernando Henrique Cardoso. A aula de hoje é bem tranquila, na verdade todas são, porque a história é top, a história é fácil, só não aprende quem não quer, tá? Brincadeiras à parte, a gente vai entendendo, tá bem, pessoal? Acompanhe o raciocínio aí que a aula está tranquila. Na outra semana a gente falou um pouquinho sobre Collor, tá? E hoje a gente segue aí vendo essa figura carismática aí, o senhor Itamar Franco. A gente começa vendo um pouquinho dele. Porque o que acontece? Collor renuncia, né? Ele sai, tem todo aquele processo de impeachment, e o seu vice ele entra. Então, com proposta inicial, para tentar se estabilizar ali, Itamar Franco ele tenta consolidar algumas alianças políticas. Isso é uma prática que vai ser feita por muitos presidenciáveis aí. Não só presidentes, tá? Mas essa questão de construir alianças com outros partidos é bem comum na política, visando assim uma proteção, por assim dizer, tá? Porque essas alianças elas acabam promovendo ali a junção dos grupos para conseguir aprovar emendas, para ter maioria no Congresso e essas coisas, tá bem? Então foi assim uma das suas ações. Logo no início do governo Itamar Franco, a gente ainda vai ter no Brasil outros casos de corrupção bem fortes, tá? Como uns roubos de 100 milhões de reais que vão estar acontecendo dentro do Congresso, tá? Onde vários deputados vão estar envolvidos ali, vários vão ser julgados, tudo isso dentro do governo Itamar Franco. Isso vai fazer com que muitos movimentos sociais reajam contra o governo, sobretudo o movimento dos sem terra, o MST, que vai estar bem ativo nessa época aí, tanto do governo Itamar Franco, quanto depois do governo Fernando Henrique Cardoso, que a gente vai chegar nele já já, tá? Outra questão importante para a gente lembrar do governo de Itamar Franco é que quando ele estava no poder, a inflação ela chegava no Brasil 30% ao mês. Então isso acabava com os salários da população. Fazia com que as famílias elas acabassem se apertando para poder fechar as contas do mês. Isso não é uma coisa muito confortável, tá? É nessa época que Fernando Henrique Cardoso surge, não como presidente ainda, mas sim como ministro da Economia. Ele era sociólogo, até hoje o cara anda por aí fazendo palestra, é só dar uma pesquisada, tá? E Fernando Henrique Cardoso ele entra como ministro da Economia para auxiliar o governo aí de Fernando Henrique de Itamar Franco, tá? Detalhe, FHC fazia parte do PMDB na época e ele vai ser um importante aliado aí nessa fase do governo, nesse cenário. Então, seguindo com o bonde, tá? Quando Fernando Henrique Cardoso assume, uma das primeiras coisas ali que ele vai estar fazendo, ou melhor, para tentar resolver essa situação da inflação, é lançar o chamado Plano Real, que previa a criação de uma nova moeda para o Brasil, que é a que a gente tem até hoje, o real, além de outras medidas para controle de gastos. Então, quando o real surge, o dinheiro brasileiro fica igual com o dólar americano. Então, a equivalência econômica é de 1 para 1. Então, o real era igual a $1. Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Economia, vai aumentar alguns impostos federais e também vai fazer alguns cortes de orçamento em diversos setores do Brasil, até em alguns setores da saúde e da educação, para conter gasto, tá? Então, aquela inflação ao mês que estava girando em torno de 30% vai cair para 5%. Então, gradativamente a população vai conseguir respirar mais aliviada, tá? E muitos setores da sociedade vão começar a ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Eu gosto sempre de fazer um paralelo porque anos depois a gente tem toda aquela questão da indústria de videogame aí. Então muitos consoles que foram chegaram em preços acessíveis para a população, tirando a parte dos impostos e outras coisas que vão existir. Mas é nessa época que videogames como PlayStation 1 e PlayStation 2 vão ter uma popularidade enorme. No começo da década de 20 mesmo, por causa do surgimento do real. Tá? Aí depois vem a inflação, esses preços vão aumentando, tá? E aí a gente vê hoje em dia a disparidade que existe nos preços dos videogames. Você não vê hoje em dia uma casa com um PlayStation 4, né, ou um PlayStation 3 na época que lançou, porque já estava muito caro. Mas era muito fácil no passado você achar uma casa que tinha um PlayStation 1, que tinha um Nintendo, que tinha um PlayStation 2, porque economicamente o poder de compra da população permitia a aquisição desses bens. Mas aí já é outra conversa, tá?
Eu não vou nem entrar nessas questões. Mas com essa diminuição da inflação, FHC ele vai ganhar muita popularidade. A mídia vendia a imagem dele como o pai do real. Nisso ele vai tirar, se sair por lá fora aí do cargo de ministro, e vai arriscar ser presidente pelo PSDB. Ele vai tentar aí ser presidente. Nas eleições de 94, ele vence logo no primeiro turno, com 54,2%, ganhando, adivinha de quem? De Lula. Lula novamente se candidata. Nas campanhas, Fernando Henrique ele falava de um Brasil moderno, que buscava desenvolvimento, enquanto Lula falava da pobreza que existia no Brasil, das melhorias que precisavam ser feitas. No resumo da obra, Fernando Henrique Cardoso se tornou presidente aí com seus 54,2% dos votos válidos. Tá? O que marca mesmo o governo de Fernando Henrique Cardoso é a questão das privatizações. Porque dentro do contexto do neoliberalismo, que era muito forte no mundo naquela época, existia a necessidade de reduzir o Estado. O que eu falo, quando eu falo reduzir o Estado, eu digo no sentido de que o Estado deveria participar menos da economia. Então, o Estado deveria se preocupar com outras coisas, como saúde, educação, saneamento básico, segurança pública, tá? Em outros setores deveriam ir para empresas privadas. Qual era a ideia disso? Porque com essa diminuição e os lucros gerados, o Brasil poderia combater a dívida externa e além de outros ganhos que poderiam surgir. Dentro dessa política neoliberal, Fernando Henrique Cardoso ele vai conseguir quebrar o monopólio do Estado nos serviços de petróleo e telecomunicação. É aí que a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional vão ser vendidas, né? Que são empresas nacionais que existiam desde o período, como posso falar para vocês, desde o período Vargas, foram criações ali do Estado Novo. Então, essas empresas nacionais foram vendidas. Juntando esse período, desde Collor até Fernando Henrique, juntando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique, o Brasil conseguiu, numa média, 30 bilhões com venda de estatal. Teoricamente, isso era para melhorar muito ali a qualidade de vida, porque já que a gente arrecada dinheiro, isso reduz nos impostos, as coisas se equilibram, né? Bem, deveria ser assim, mas não foi isso que aconteceu. Existiu nessa época um debate muito grande sobre privatizações. A galera que era a favor e a galera que era contrária às privatizações. Eu vou até ler isso que está no slide porque sintetiza bem o argumento, tá? A turma que era a favor dizia que o dinheiro arrecadado com a venda das estatais podia ser usado para diminuir a dívida pública, ou seja, os impostos. Né? Poderia. Outro ponto a favor diz que as empresas estatais não têm participação do partido político. Mentira. Mas era o argumento que quem era a favor defendia, né? Que os políticos podiam indicar diretores, isso gerava corrupção e troca de favores. Nada a ver. A função do Estado não é administrar a siderúrgica, ferrovia, empresa de aviação, mas cuidar da educação, da saúde e da segurança. E nas mãos da iniciativa privada, as empresas se tornariam mais eficientes e iam conseguir oferecer à população serviços melhores. Né? A gente viu que as coisas não fluíram desse jeito. E bem, quem argumentava contra as privatizações dizia o seguinte, que o dinheiro das privatizações não serviu para diminuir a questão dos impostos, porque durante o governo de Fernando Henrique muitos impostos aumentaram, que era o caso dos impostos federais, isso é fato. Com as privatizações, as tarifas de água, luz, essas coisas vão aumentar, isso prejudicava muito quem consumia, né? A venda das estatais acabava com muitos dos patrimônios brasileiros e abria margem para que empresas estrangeiras entrassem. Então isso desnacionalizava bens brasileiros e tirava daqui muita matéria-prima. Tá? E com a privatização, né, serviços como telefonia e fornecimento de energia vão acabar ficando piores do que era antes. A gente tem um caso do Amapá recentemente, né, mas não vamos entrar nessa discussão. Tá? E eu estou falando recentemente, lembrando que eu estou gravando no dia 22 de novembro de 2020. Então, se alguém ver isso no futuro, entenda que a situação estava péssima, tá? E aí a gente chega em 97, tá? Porque o governo FHC ele vai conseguir aprovar uma ementa que permite a reeleição para presidente, para governador e tudo mais. Então Fernando Henrique ele vai arriscar de novo ser presidente nas eleições de 98 e ele é reeleito.
Ele ganha com 55% dos votos. De novo contra Lula. Lula perde de novo. Só que nesse segundo mandato, aquela imagem que a FHC construiu de pai do real, pai do herói do povo ali, começou a se quebrar. Porque como ele continuou com essas ideias neoliberais e como continuou aumentando o juro e alguns impostos, muitas empresas começaram a cortar gasto para conseguir acertar ali seu capital. E nesses cortes de gastos aumentou também o nível de desemprego. Então, durante o governo Fernando Henrique, os movimentos sociais e muitos partidos políticos começaram a ficar contra as políticas do presidente. Então, ele começou a perder espaço dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, justamente por causa dessas suas políticas. Então, muitos partidos que faziam oposição começaram a votar contra o projeto, começaram a dificultar o andamento das coisas, além dos movimentos sociais e populares que gritavam contra o governo por causa dos níveis de desemprego que estavam crescendo cada vez mais, tá? Mesmo com tanta coisa, a gente tem que citar alguns pontos relevantes e importantes do governo de Fernando Henrique Cardoso, que na minha opinião foi um dos melhores do Brasil, mesmo com muitos problemas ali na sua estrutura, tá? Ele vai criar a lei de responsabilidade, que meio que fazia com que estados e municípios só pudessem gastar aqueles proventos que fossem mesmo de autoria. Se passasse daquilo ali que tinha coisa errada, então isso acabava, né, gerando os problemas. O político que fosse pego na lei de responsabilidade perdia muitos dos seus direitos políticos, além de ter que pagar algumas taxas de multa ali, tá? Então a gente vai ter um aumento de crianças na escola, os níveis vão chegar a 13%, se a gente for ver uma tabela de época mesmo. O analfabetismo também vai cair muito durante o governo Fernando Henrique Cardoso, tá? A gente tem a construção da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que até hoje é citada, tá bem? Se eu não estiver enganado, essa lei foi aprovada em 1996, no ano que eu nasci. E eu sou novinho, viu, gente? Então essa Lei de Diretrizes e Bases aí até hoje a gente usa, ela garante, ela resguarda ali alguns princípios na estruturação das nossas linhas educativas, tá? Como por exemplo a formação de currículo, que lá na frente, no caso nos tempos mais recentes, a gente tem a formulação de uma base nacional, né, e outras coisas. Então a gente vai ter um incentivo nos programas de combate à AIDS, além da queda nos índices de mortalidade infantil. Tudo isso aí no governo Fernando Henrique Cardoso. Na próxima semana a gente vai ter uma conversinha sobre o governo Lula, porque depois desse segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, o sonho de Lula vai se tornar realidade, ele vira presidente. Tá? Então fiquem atentos aí nos próximos episódios, não percam, onde a gente vai estar falando um pouquinho de Lulinha. E uma atividade simples com uma questão só, aproveitem, coisa rápida. Tá? Obrigado aos que estão acompanhando aí. Deus abençoe a todos, valeu e até a próxima.